Prezados alunos, tudo bem, senhores? Aqui é o professor Lucas Torresan e eu quero trazer aqui para vocês mais uma dica rápida, pontual, para te ajudar na sua preparação para a OAB, porque OAB na ILT é certeza de aprovação. Então veja o seguinte, pessoal, vamos falar agora um pouquinho da diferença entre erro de tipo para erro de proibição. Olha só, presta atenção. O erro de tipo, ele exclui o quê? O fato típico, porque ele exclui a conduta. A conduta é o primeiro elemento do fato típico. Portanto, não há que se confundir erro de tipo com erro de proibição. Porque erro de proibição exclui o quê? A culpabilidade. Erro de tipo exclui o quê? A conduta que está ligada ao quê? Ao fato típico. Agora, veja o seguinte. O que é erro de tipo? Erro de tipo é o erro que recai sobre a realidade dos fatos. Como assim? Olha só como é interessante. O erro de tipo, ele é uma falsa percepção sobre a realidade dos fatos, ao passo que o erro de proibição é o erro quanto à ilicitude da norma. O que quero dizer com isso? Por exemplo, erro de tipo. O sujeito, na verdade, ele vai numa caça. Vou te dar um exemplo. Isso quem traz aí, Damásio Jesus fala isso. Ele vai numa caça e ele pensa que de fato ali está diante de um animal e atira. Mas quando na verdade o que nós temos ali? Nós temos uma pessoa. Nós temos uma pessoa vestida de animal. Pergunto para os senhores, ele de fato sabia que ali tinha uma pessoa? Não. Então ele tem uma falsa percepção sobre a realidade dos fatos. Um outro exemplo que a doutrina nos traz é o que? Imagine uma pessoa recebe um carro do manobrista e esse carro apresenta as mesmas características do dele. Ele tem um carro preto, da mesma marca, enfim, ele pega esse carro pensando que é seu. Ele acredita que de fato que ele está diante do carro, do seu carro. Mas quando ele percebe, quando ele verifica a bem da verdade, ele está com o quê? Com um carro alheio. Pergunto para os senhores, ele quis cometer um crime de furto? Que furto é subtrair para si ou para outra coisa alheia? Lógico que não. Então ele teve uma falsa percepção da realidade. Então ele tem um erro que recai sobre a realidade. Isso daí chama-se erro de tipo. Ele teve dolo, ele teve intenção, ele teve a vontade? Não. Portanto, o erro de tipo exclui a conduta, que é o primeiro elemento do fato típico. Olha só como é diferente um erro de proibição. O erro de proibição que exclui a potencial consciência da licitude, e a potencial consciência da licitude é um dos elementos do que? Da culpabilidade. Olha só, o erro de proibição, o sujeito sabe o que está fazendo. Ele sabe o que está fazendo, mas ele não tem compreensão sobre o quê? Sobre a ilicitude do fato. Olha só, esse exemplo eu dou em sala de aula, nos lugares a qual eu leciono, para ficar bem claro. Imagine, o holandês vem para o Brasil, ele acaba o quê? Ele acaba fumando maconha. Para ele, aquele fato, ele sabe o que está fazendo, mas ele acredita que aquilo não é ilícito. Ele acredita que aquilo que ele está fazendo não tem nenhum senso de ilicitude nisso. Opa, ele sabe o que está fazendo, mas ele tem o quê? Uma falsa compreensão, ou então uma compreensão errônea da ilicitude do fato. Erro de tipo, o sujeito o quê? Tem uma falsa compreensão da realidade. Ele erra contra a realidade dos fatos. Perfeito? Já o erro de ilicitude, ele erra quanto o quê? Quanto o caráter ilícito da norma. O erro de tipo exclui que a conduta, que por ser conseguinte, exclui o que? O fato típico. Primeiro elemento do conceito analítico de crime. O erro de proibição exclui a culpabilidade, exclui a potencial consciência da ilicitude, que está atrelado ao quê? A culpabilidade. Perfeito, senhores? Fica essa dica e vamos juntos rumo à vitória. Dia 8/4 é o dia da sua aprovação. Tenho certeza disso. Forte abraço e bons estudos. Até mais.